Alô você, muito bom dia! Tribuna Livre chegando aqui na Rádio América 107.1 e TV Horizonte, canal 30 HD TV. Hoje é segunda-feira, 16 de junho, viu? Entramos na segunda quinzena de junho, minha gente. Estamos oficialmente na metade do ano. Como passa rápido, não é mesmo? Vamos ficar atentos porque a vida vai passando e nós temos que viver. A gente não pode ficar parado não, tá certo? Olha só, você tem o costume de usar a internet, né? Claro que você já viu algum momento que você acreditou que o vídeo era verdadeiro, né? Mas depois descobriu que não era, ou até mesmo nem descobriu que se tratava de um vídeo feito por IA, que é a inteligência artificial, tá certo? Então, você pode participar respondendo a nossa enquete. Você já viu um vídeo de inteligência artificial e achou que era real? Será que você já viu isso na internet? Está todo o tempo. Então, manda lá sua mensagem para a gente, participa no 994122179, 994122179. Participa com a gente, tá? Sua participação aqui no nosso Tribuna Livre é muito importante, tá bom? Bom, e hoje é segunda-feira, você já sabe, nós vamos falar sobre meio ambiente, tá bom? Hoje nós vamos abordar temas relacionados também ao Parque Municipal Lagoa do Nado. Você já foi nesse parque? Muita gente não sabe, né? Que chama Parque Municipal Lagoa do Nado. Os parques daqui de Belo Horizonte, todos eles têm esse nome, Parque Municipal. Aí tem Úrsula e tantos outros parques. Não é só aquele parque municipal lá no centro de Belo Horizonte, ali na Afonso Pena, que tem o nome de parque municipal, tá bom? Vamos juntos então nessa manhã, porque temos muitas informações para você. Olha só, gente, nós começamos mostrando que um incêndio de grandes proporções destruiu na manhã de hoje o depósito de uma borracharia localizada no bairro Ipiranga e Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no fim da madrugada na rua Freitas de Oliveira e atingiu um espaço onde estariam armazenados, gente, cerca de 1.000 pneus. Aí você já viu, né? Pneu pega fogo rapidinho. As chamas persistiam até o início da manhã e pelo menos 3 equipes da corporação atuaram no combate ao incêndio. Até o momento não há registro de feridos. A Polícia Militar interditou a via e outras instituições como a Polícia Civil, a Defesa Civil de Ibirité e a CEMIG também foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Você que está nos acompanhando pela TV Horizonte, você deve ter visto aí as imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros, né? Uma situação, ainda bem que, assim, dos males, né? Será que a gente pode falar? Ficam só bens materiais, né? Que se vai, mas graças a Deus ninguém se feriu, ninguém se machucou, tá certo? Pessoal, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Olhar Atento em ação conjunta com a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, tá? Foi uma ação da equipe da Delegacia Especializada em Atendimento ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. A delegacia, os delegados, os agentes, foram até 4 instituições, né, para fazer uma fiscalização. Quem tem mais detalhes, chega agora com mais detalhes para a gente, é a delegada Juliana Calife. Ela é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência. Vamos acompanhar. Dentre das ações do Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado nesse domingo, dia 15/6, a Polícia Civil de Minas Gerais realiza nessa manhã a Operação Olhar Atento. É a ação conjunta com a Vigilância Sanitária, realizada em instituições de longa permanência em Belo Horizonte, para certificar as condições de tratamento da pessoa idosa e o eventual crime contra o idoso. A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa com Deficiência ao Idoso visitou 4 instituições na região noroeste da Pampulha, sem identificar até o momento qualquer irregularidade. Denuncie a violência contra a pessoa idosa através do Disque 100, 181, ou em caso de descumprimento de medida protetiva, ligue 190. Pois é, gente, Disque 100 e 181. A gente não pode fazer vista grossa para essas coisas, não. Você viu aí
algum idoso nessa situação? Pois é, diz que sim. Daqui a pouquinho no Tribuna também nós vamos trazer um caso relacionado a esse, parecido com esse, que aconteceu lá em Santa Luzia, na região metropolitana, tá? Muito triste, lamentável, uma clínica clandestina que funcionava lá em Santa Luzia, tá certo? Olha só, a repórter Letícia Bessa chega agora com informações de que a Prefeitura de BH abre licitação para urbanização na área do antigo aeroporto Carlos Prates. A Prefeitura de Belo Horizonte tem edital de licitação aberto para contratar empresa que vai ficar responsável pelo projeto e pela execução das obras de urbanização e viabilização de acesso a 4 espaços públicos na área do antigo aeroporto Carlos Prates, um centro de saúde, uma unidade de pronto atendimento e 2 escolas, sendo uma de ensino infantil e outra do fundamental. Com investimento do executivo de mais de 8 milhões de reais, o prazo para execução das obras é de 360 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. O aeroporto Carlos Prates operou até 31 de maio de 2023, quando a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a gestão do local. O projeto apresentado para a área, que foi aprovado pelo governo federal, prevê a construção de um novo bairro com moradias, escolas de ensino infantil e fundamental, uma UPA e um centro de saúde. Repórter Letícia Bessa. Letícia, gente, o aeroporto saiu, os moradores dali reclamaram, né? Agora a prefeitura, né, vai fazer ali uma urbanização na área, né? Vamos ver quais que vão ser os próximos passos, tá certo? Olha só, Minas bate recorde na criação de empresas em maio. Olha só que interessante. Quem chega com esses detalhes é o repórter Newton Lopes. Minas Gerais registrou a abertura de 49.686 novas empresas até o dia 31 de maio deste ano. O desempenho é mais do que 24% superior em relação a 2024, quando foram abertos quase 40 mil novos empreendimentos. Somente no mês passado, cerca de 8.500 novas empresas abriram as portas no estado, um aumento de quase 12% em comparação com o mesmo mês de 2024. Os dados são do relatório mensal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Em maio, Belo Horizonte liderou o ranking de municípios com novas empresas abertas, registrando quase 2.400 empreendimentos. Na sequência, vem Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Montes Claros. Até maio, todas as regiões mineiras apresentaram alta na criação de empresas em relação a 2024, com destaque para a Zona da Mata e para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Ainda segundo o levantamento, em comparação com o ano passado, todos os setores apresentaram saldo positivo neste período, com destaque para os serviços, o comércio e a indústria. Na contramão das empresas criadas, de janeiro a maio deste ano, quase 40 mil empresas fecharam as portas no estado, uma variação de 54,13% em relação ao mesmo período do ano passado. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Gente, muito interessante, viu? Criação, geração de novos empregos aí para o nosso estado. Isso significa mais gente trabalhando, mais dinheiro no bolso e economia girando, tá bom? Olha só, você já viu um vídeo de IA, de inteligência artificial, e achou que era real? Eu tô esperando aqui a sua participação, tá? No 99412-2179. 99412-2179. Depois do intervalo nós vamos trazer também um caso de uma clínica, tá, gente? Uma clínica clandestina que foi fechada em Santa Luzia. Tribuna Livre vai para um rápido intervalo, 11 horas e 12 minutos. Voltamos já. Estamos de volta, 11 horas e 15 minutos agora aqui no nosso Tribuna Livre, TV Horizonte, Rádio América. Hoje é segunda-feira, viu, gente? Segunda-feira braba, tá bom? Olha só,
Uma clínica clandestina foi desmantelada em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. No local viviam 39 pessoas, entre idosos e usuários de drogas em recuperação. No espaço não havia nenhum médico ou profissional de saúde na casa. Se você que está aí na televisão, no YouTube, está acompanhando aí a situação, as imagens do que foi encontrado lá. Bom, quem vai trazer agora mais detalhes com a gente, conversa ao vivo aqui no Tribuna, é o Rodrigo Gazeta. Ele é secretário municipal de saúde de Santa Luzia. Secretário, muito bom dia para o senhor, obrigado por nos atender aqui no Tribuna Livre. Você está aí no meio de um evento aí, mas gentilmente está conversando com a gente. Queria que o senhor contasse, a prefeitura chegou até essa clínica, foi por meio de denúncia? Bom dia, Leonardo, obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí sobre a real situação, né? Desde o início da nossa gestão, a gente vem fazendo aí o levantamento de todas as instituições de longa permanência, residência e comunidades terapêuticas, para a gente ver toda a parte estrutural, para observar se as pessoas acolhidas estão sendo bem tratadas, tem equipe multidisciplinar, tem profissional da saúde. E, infelizmente, né, a gente recebeu uma denúncia de uma casa clandestina no bairro Bom Destino, e a gente foi lá fazer a vistoria e viu que todas as pessoas que estavam lá institucionalizadas, por se tratar de uma comunidade terapêutica, ela não pode ter idosos envolvidos. E tinham lá 4 idosos em condições subhumanas, e no total tinha 39 pessoas entre 18 e 67 anos, e esses idosos eles estavam em condições subhumanas e precisavam de atendimento médico. A gente movimentou vários órgãos, Defesa Civil, Guarda Civil, Vigilância Sanitária, o SAMU. Essas pessoas precisavam de cuidados, elas foram imediatamente conduzidas aí à UPA do Madalena para atendimento médico, e movimentei o CAPS para dar qualquer tipo de atendimento psiquiátrico e psicológico para essas pessoas também. O secretário, quais serão agora os próximos passos que vai acontecer com os donos dessa clínica, com os pacientes que lá estavam internados? Por se tratar de uma clínica particular, e eles não estão lá de forma compulsória, eles estão lá de forma voluntária, né, através de contato com a família, a gente teve que envolver outra secretaria, que é o Desenvolvimento Social, a Vigilância Sanitária, e inclusive o Ministério Público, para interferir, né, e a gente dar continuidade nesse processo. No universo da saúde, a gente vai prestar toda a assistência necessária, mas juridicamente falando, eu preciso da intervenção do Ministério Público. A gente não pode simplesmente chegar e tirar essas pessoas de dentro dessa comunidade terapêutica. Muito obrigado, secretário municipal de saúde de Santa Luzia, Rodrigo Gazeta. Obrigado pela participação aqui no Tribuna. E nós vamos seguir daqui acompanhando todos os passos dessa investigação que vai acontecer agora. Nós tentamos contato com a clínica, mas até o início do programa não obtivemos resposta, tá bom? Gente, um estudo de um grupo de defesa dos direitos da criança revelou que o uso excessivo das redes sociais tem contribuído para a piora da saúde mental de jovens em todo o mundo. O repórter Gustavo Angeléas traz os detalhes. Um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança Kids Rights, divulgado nesta quarta-feira, revela que a crise de saúde mental entre jovens em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. Pesquisas da organização com sede em Amsterdã e da Universidade Erasmus de Roterdã mostram que 1 em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de problema de saúde mental. O Kids Rights Index é um relatório anual produzido pela organização que avalia o compromisso de 194 países com os direitos dos mais jovens. Na edição deste ano, a Fundação identifica uma correlação perturbadora entre a deterioração da saúde mental das crianças e o que descreve como uso problemático das redes sociais. Também foi observada uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e tentativas de suicídio. Apesar do alerta, o documento afirma que restrições rígidas, como a decisão da Austrália de proibir o acesso de menores de 16 anos, também não são a melhor solução, já que podem restringir os direitos civis e políticos das crianças, entre eles o acesso à informação. É importante, viu, gente, ficar atento, principalmente quem tem criança em casa, não delegar
passar para o celular a função que seria aí de uma pessoa humana, que tem gente que dá um celular pro filho, põe o filho na frente de smart TVs e aí, né, deixam eles à vontade, né? É uma coisa que é preocupante que está acontecendo aqui sobre isso. Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre IA, inteligência artificial. Para começar, nós vamos ver esse exemplo curioso de inteligência artificial. Um vídeo que mostra gatos cozinhando. Claro que não é real, mas foi feito tudo com IA. Veja só. É, gente, olha, bonitinho, né, o vídeo, né? Olha só, o Sérgio Nogueira, lá do Concórdia, ele tá dando bom dia aqui e tá falando sobre os vídeos feitos por assistente artificial. Ele falou que já viu e notou que são fakes. E muitos acreditam ser verdade, é verdade, viu, o Sérgio? Muitos acreditam que os vídeos são verdades. Um vídeo que ele viu, foi de uma sucuri enorme que estava no rio e aparecia na água e depois submergia, e o biólogo que viu o vídeo disse que era totalmente fake. Tem que prestar atenção, viu, gente? Para não cair nesses vídeos. O José Jorge Pereira tá dando muito bom dia aqui pra gente, para todo mundo da Rádio América. Tem mais contatos aqui também, ó. A Jana. Ei, Jana, como você vai? Tudo bem? A Jana é amiga nossa aqui, é da Pascom Brasil, da PUC Minas. Ela tá dando bom dia, tá falando assim, ó, sobre a pergunta de hoje, se eu já vi vídeos de IA acreditando serem reais, sim, e muitos, viu? Um deles está sendo super comentado nas redes sociais, que é a Marisa Maior. É verdade, tá famosa, viu? Impressionante como a tecnologia da inteligência artificial nos leva a acreditar que aqueles vídeos são reais, quando na verdade não passa de criações de inteligência artificial. Essas novidades chegam para nos dizer muitas coisas, e uma delas para reafirmar que estamos constantemente em processo de mudança dentro de um mundo pós-moderno. Ô, Jana, eu vou confessar para você também que quando eu vi essa Marisa Maior, eu pensei também que era verdade. Aí depois que eu fui pesquisar e fui ver que não era verdade não, mas é impressionante, né, como parece. Olha só, gente, agora nós vamos ver uma reportagem que parece que é de verdade, mas foi totalmente gerada por inteligência artificial. Preste atenção nos detalhes, dá até para se confundir, olha só. Notícia de última hora sobre o lançamento de uma nova inteligência artificial que está impactando todos os setores. E como as pessoas estão reagindo? Cíntia está no centro da cidade para colher as primeiras impressões. Você tem medo de ser substituído por uma inteligência artificial? Não tenho. Eu domino a inteligência artificial porque eu sigo o canal Laboratório de IA no YouTube. Realmente, só a voz do entrevistado aí que dá para perceber no finalzinho aí que se trata de vídeo gerado por inteligência artificial. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você vai continuar aqui com a gente participando no 99412-2179. Voltamos já! (11h29) vai virar agora para 11h30, Tribuna Livre de volta aqui na Rádio América, na TV Horizonte. Você que tá aí me ouvindo, tá em casa, tá preparando o almoço aí, né? Já tá quase chegando aí na hora. Gente, hoje é segunda-feira e você já sabe, segunda-feira a gente fala sobre meio ambiente em pauta. Nós estamos recebendo aqui agora o Felipe Gomes. Ele é ativista ambiental e veio para falar para a gente sobre um tema muito importante, que é a eleição do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Felipe, bom dia!
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da Rádio América, do programa Tribuna Livre. Para mim é uma honra muito grande estar aqui para a gente bater um papo sobre um tema tão importante e que afeta a vida de todo Belo Horizontino. Exatamente. É um tema que a gente tem que ficar mais atento, né? A gente tem que falar para as pessoas que não estão preocupados, mas não estão muito preocupados, para ficar atento, porque isso é o bem viver, é o bem comum de muita gente, né? Agora, nas últimas semanas, nós acompanhamos aí nos jornais que estava tendo uma eleição, é isso mesmo? Teria uma eleição e ela não vai acontecer mais e o mandato foi renovado dos atuais por mais 6 meses. É isso mesmo. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é onde que se decide cortar árvores na cidade, aonde que se decide a concessão de licenças para empresas poluidoras, entre outros assuntos que afetam a questão ambiental da cidade. E metade desse conselho é ocupado pela sociedade civil, através de um processo de eleição. E é justamente isso que estava acontecendo. A eleição seria sexta-feira, eu inclusive sou um dos candidatos, porém nós tivemos um número recorde de inscrições, nunca visto na história do Coman. Foram 82 entidades inscritas. Só que algumas entidades não gostaram muito, que já ocupam cadeira ali e tal, que representam, que a gente chama de a economia marrom, né? Essa economia que é muito ligada à supressão de árvore e tudo mais, e apresentaram uma série de recursos para tentar impugnar o edital. E a prefeitura, por medo de judicialização, acabou suspendendo essa eleição. A gente não conseguiu entender, está lutando para reverter isso, porque a gente quer que a eleição ocorra. Deixa o processo democrático ocorrer, né? Assim, isso que a gente pede, só isso. Agora, o Felipe, o que vocês agora estão fazendo, algum recurso, alguma coisa para que essa eleição aconteça? Sim, nós impetramos 2 mandados de segurança. Eu sou candidato pelo Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais. Um dos mandados de segurança foi impetrado pelo SENS, inclusive o juiz já determinou que o secretário municipal de Meio Ambiente, que é o presidente desse conselho, se manifeste em até 72 horas. E estamos estudando, inclusive, outros remédios constitucionais, né, outras possibilidades de ação para garantir que essa inscrição recorde, porque se você teve um recorde de inscrição, quer dizer que a sociedade civil, a população está muito preocupada. Exatamente. E não concorda com o conselho da forma como está. A gente só quer que respeitem a vontade popular. Vamos decidir no voto, vamos ver quem é que pode ocupar o conselho com base no voto. Não, né, essas coisas estranhas de suspender a eleição e prorrogar por mais 6 meses o mandato dos atuais conselheiros. A gente tem muito medo. O que é que vai ser deliberado nesses 6 meses? Porque empreendimentos polêmicos podem ser julgados e concedidos que talvez na nova configuração do Conselho fossem indeferidos. Empreendimentos com muito impacto ambiental, como por exemplo construção dessas bacias de detenção de enchente, que tem várias sendo feitas pela cidade, tem algumas bem complicadas que estão aí no interesse do dia, né, da prefeitura, que podem ser aprovadas, entre outros empreendimentos. Então a gente está com muito medo e a gente roga, a gente pede à prefeitura que volte atrás nessa decisão, a gente entende ilegal, inconstitucional, e deixe a eleição acontecer. Só isso que a gente pede. Em 6 meses, muita coisa pode acontecer, viu? Ô Felipe, queria que você falasse pra gente aqui, de Belo Horizonte, a cidade como um todo, quais que são aí, lógico que todas as lutas são importantes, mas assim, algumas que você considera essencial e de grande impacto na cidade. Olha, Belo Horizonte foi a capital que mais aqueceu do Brasil. Belo Horizonte foi a capital que mais aqueceu. Tinha um limite na questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, que a ciência estabeleceu, 1,5 graus. Ano passado, o mundo aqueceu 1,6 graus. Segundo Einstein, se o planeta aquecer 4 graus, as abelhas são extintas. Se extingue as abelhas, segundo Einstein, a gente morre de fome em 4 anos. Então é o seguinte, nós estamos num cenário muito crítico. O mundo não vai acabar, pode ficar tranquilo, mas a humanidade está numa situação muito, muito preocupante. E Belo Horizonte
vem tratando as suas árvores de forma muito inadequada. As podas de árvore pela cidade, a gente vê cada árvore virou um palito, não dá. A gestão de resíduos, não temos reciclagem direito na cidade, a forma como lidamos com as águas das chuvas é muito equivocada. Nós temos uma série de rios na cidade que poderiam ser inclusive utilizados para lazer da população, mas estão poluídos, estão encaixotados. A alimentação, nós temos uma possibilidade de plantio de alimento orgânico de qualidade na cidade, temos diversas hortas comunitárias que podem ser mais fomentadas, então os desafios ambientais são muito grandes, por isso que a gente precisa de um conselho verdadeiramente comprometido com a questão ambiental, que era isso que estava se desenhando e foi barrado. E nas questões ambientais tudo está interligado, né? Não é só o meio ambiente ali que vai sim beneficiar ou afetar, né, várias áreas. Bom, nós falamos aqui agora há pouco da urbanização da área do Carlos Prates, ali onde que era o aeroporto Carlos Prates. Eu queria saber se o Conselho Municipal, será que está participando disso? Vocês que são aí ativistas, né, ativista ambiental, se vocês estão sabendo, se vocês participaram de algum projeto, se foram convocados pela prefeitura? Esse é um tema muito crítico, que está na ordem do dia, é uma área verde extremamente relevante, que tem que ser olhado com muito carinho pela cidade, porque a gente tem poucas áreas disponíveis para ocupação em Belo Horizonte. Então a população tem que se envolver e decidir o que ela quer construir ali. Quer se fazer um bairro ali. Agora, será que ali suporta um novo bairro? Será que as ruas, os hospitais, as escolas, tudo isso, todo o entorno suporta? Ano passado tiveram algumas reuniões públicas sobre o assunto, mas tudo muito engessado. A gente entende que esse assunto tem que ser muito mais bem debatido pela sociedade para garantir que o que seja construído ali não vá atender apenas os interesses de alguns que lucram com o que a gente chama de especulação imobiliária, consumir mais prédio, impermeabilizar mais por mais concreto, enquanto que a gente poderia ter outros equipamentos que talvez trouxessem uma qualidade de vida para a população do entorno muito mais alta. Nós estamos falando de uma das regiões de Belo Horizonte que tem menos área verde por habitante de todo o município, é justamente onde está o aeroporto do Carlos Prates, do antigo aeroporto. Agora, tem uma outra questão aqui em Belo Horizonte também, que é a Mata do Jardim América, né? Oh, meu Deus do céu! Belo Horizonte tem lindas lutas por manter as suas matas, suas áreas verdes que ainda existem em pé. Temos a do Jardim América, temos a do Luxemburgo, lá na Mata do Mosteiro, temos a do Planalto, temos... Pessoal, quem eu não falei, não briga comigo não, mas a do Jardim América é uma luta lindíssima, que tinha uma construtora que queria pegar uma área ali na Barão Homem de Melo, toda tomada por árvores e subir prédios. E graças a uma luta popular de anos, conseguiu-se reverter isso. Inclusive tinha um acordo para fazer a ocupação da área, foi anulado esse acordo, o prefeito fez um decreto para desapropriação, o falecido prefeito Fuad, e agora cabe a Álvaro Damião, nosso atual prefeito, que execute esse decreto de desapropriação, que desaproprie efetivamente e transforme ali num lindíssimo parque para a população que precisa. Ali é uma outra região da cidade que carece de áreas verdes e tem aquela que é maravilhosa. Meu sonho é entrar lá. Nunca entrei, só vejo por fora, mas espero entrar ali com meus filhos qualquer dia desses. Mas vai dar certo e é a única área verde ali da região, não é isso mesmo? Sim, você tem... Belo Horizonte você tem muitas áreas, tipo, você tem regiões que são bem arborizadas, como a região Centro-Sul, a região do Barreiro, mas você tem outras regiões que tem um déficit de natureza muito grande. E ali é uma dessas regiões, a região oeste, e aquela área com aquela qualidade de mata, você não tem ali no entorno, são acho que 10 ou 11 bairros que não tem mais área verde. E que podem se beneficiar e muito dali virar um parque municipal aberto à população para a criançada ir lá visitar, ter contato com a natureza. Nós temos alguns segundos, queria que você falasse suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. É dizer que a eleição do Coman é muito importante, impacta a vida de todo mundo, é lá que se decide a supressão de árvores, ocupação de áreas de preservação permanente, matar nascente, não podemos deixar que qualquer pessoa ocupe lá, temos que ser pessoas realmente comprometidas com a questão ambiental.
Gente, vamos ficar atentos, viu? Porque meio ambiente hoje é tudo, viu? Se a gente não cuidar, não vai ter nem como a gente viver. Agradecendo o Felipe Gomes, que é ativista social, 11 horas e 40 minutos. Tribuna Livre vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre tecnologia, inteligência artificial. Voltamos já! Onze horas e 44 minutos, Tribuna Livre de volta aqui na Rádio América, na TV Horizonte, e você participando com a gente. Olha só, a Lucilene França, a Lucilene, ela é lá de Justinópolis, Ribeirão das Neves, ela já é telespectadora nossa aqui, antiga, né? Tem até meu WhatsApp, manda mensagem direto, né, Lucilene? Tá difícil para responder, mas é correria. Olha só, ela fala aqui, ó, o desafio da inteligência artificial é nós entendermos os problemas de hoje. E ela fala assim, ó, misericórdia, é cada coisa que fazem utilizando a IA que dá até medo, usando imagens religiosas, vozes de padres, pessoas comuns, indução ao erro e um equívoco. É osso, viu? E é verdade, viu, Lucilene? Bom, para a gente introduzir aqui o nosso tema de hoje, eu vou pedir o Luca para colocar no ar umas imagens aí para a gente, e enquanto as imagens vão rolando, eu vou explicar aqui para você, tá? Você está vendo imagens aí agora geradas pela nova inteligência artificial do Google, a View 3. Essa ferramenta impressiona pela capacidade de criar vídeos em altíssima definição, com cenas que parecem ter sido gravadas com câmeras profissionais. Cada detalhe é gerado por IA, sem que nada disso exista de verdade. O detalhe é gerado por IA, viu, gente? O detalhe é que o View 3 entende comandos em linguagem natural, ou seja, você descreve o que você quer ver e ela transforma esse pedido em imagens e movimentos. E o mais surpreendente, tudo isso com realismo, profundidade e até emoção. Essa tecnologia, gente, ainda está em testes, mas já mostra o quanto a inteligência artificial está avançando rápido no mundo. Pois é, gente, é complicado demais. E para a gente entender melhor como funciona essa nova tecnologia da Google, nós vamos ver um vídeo do youtuber Gustavo Ferrarese, do canal Reset, explicando mais sobre a View 3. View é o novo modelo de inteligência artificial do Google DeepMind. Ele é capaz de criar imagens, vídeos cinematográficos a partir de um texto. Realmente, você escreve um texto e você tem um retorno de um vídeo muito realista. E não estamos falando de GIFs ou loops simples que você faz ou cria ali no WhatsApp. Estamos falando que o View entende o movimento da câmera, ele entende a iluminação, o estilo cinematográfico de fato da cena que você pretende criar. Ele gera clipes com vários segundos de duração e esses clipes são realmente muito realistas. Até a física presente ali numa batida de carro, por exemplo, chega a ser assustador. O View foi treinado a partir de vídeos reais e a partir desses vídeos ele aprendeu a trabalhar com movimentos, cenas, semântica de linguagem. Funciona assim, você escreve um prompt que é basicamente um texto direcionado para que ele entenda o que você quer. Eu quero um dragão voando em cima de montanhas com neve ao entardecer. E ele vai sair com um vídeo em poucos segundos, mais ou menos como eu imagino. Gente, complicado, viu? E para falar mais sobre inteligência artificial, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio América o professor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas e diretor acadêmico da PUC Minas Lourdes, professor Marcos Arraes. Muito bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Léo, bom dia, ouvintes aí da Rádio América, do programa Tribuna Livre. Novamente aqui com vocês, né, para falar sobre essa tecnologia aí que tá mudando o mundo, né? Pois é, doutor, explica mais um pouquinho pra gente essa nova tecnologia que chegou agora. O senhor já estava falando que ela não tem como colocar imagens de artistas, mas vai muito além disso, né? Às vezes a gente fica achando que essas imagens, né, mantidas por essas plataformas grandes como o Google,
ela não gera imagem de pessoas, né, sem roupa, ela não gera também imagens de celebridades, mas ela gera imagens críveis que podem ser utilizadas para fazer vídeos de desinformação e jogar no WhatsApp, Então, assim, o estrago dela também consegue ser muito grande também, mesmo ela tendo esses bloqueios para não gerar pessoas em situações vexatórias, mesmo não usando imagens de celebridades, né? Mesmo gerando pessoas completamente fictícias, né, que não existem no mundo real, mas ela pode gerar um vídeo inteiro de desinformação e fazer as pessoas acreditarem, né? Pois é, e hoje tá cada vez mais fácil, doutor, a gente cair nesses vídeos que são reais, né? Eu mesmo estava contando aqui antes de entrar na aula, estava vendo o vídeo daquela Marisa Maior e por um instante eu pensei que era verdade. É perfeito, doutor. Não tem outra palavra assim. É perfeito, né? Só que, lógico, tem alguns absurdos que você prestar bem atenção na voz. É sempre o mesmo timbre de voz, bem parecido com a voz de inteligência artificial e tudo mais, né? Agora, se eu estava tocando num ponto importante aí, vai fazer estragos, vamos dizer assim, e principalmente na nossa vida no dia a dia, contando que nós vamos ter aí, ano que vem, eleição. Pois é, Léo, observem que as pessoas estão sendo treinadas para identificar esse conteúdo quando você vê só essas situações extravagantes. Então você vê a Marisa Maior lá, você vê às vezes aquelas entrevistas que eles falam às vezes alguns palavrões, eles utilizam gírias, então você consegue identificar que aquilo é um vídeo falso por causa dessas extravagâncias que os vídeos têm. Mas e agora se a gente produz um vídeo onde a notícia que está sendo passada, ela tem ali 50%, 70% de verdade, então pega-se, né? Fala-se que a anatomia de uma notícia falsa, ela precisa de uma substância da notícia verdadeira e você embute 30% de mentira naquela notícia. Então, se você tem 50% a 70% de uma notícia crível sendo falado por uma pessoa bem vestida no cenário de um programa de TV, no cenário de uma rádio, e somente 30% daquela notícia começa-se a embutir a notícia falsa. As pessoas vão achar que aquele vídeo é real, porque as pessoas estão sendo treinadas para entender que a IA só é usada nas extravagâncias, né? Exatamente. E esses 30% são bem trabalhados, que é o que fica na memória das pessoas. E né? aí o que é que acontece? Lança-se uma campanha com 30% ali de mentira, 70% de verdade. No próximo vídeo eu já consigo colocar aquela verdade que foi criada do vídeo anterior como parte, né, da informação do próximo vídeo. Então vai se criando uma cadeia complexa de você desmentir pelos veículos críveis, né, os veículos realmente tradicionais de mídia. Agora, doutor, o senhor acredita, com toda sinceridade, diante de tudo isso que está acontecendo, o mundo está preparado para essa digitalização? Não tá, Léo. Se a gente observa as grandes transformações que a humanidade sofreu, né, quando a gente remonta as máquinas a vapor, depois das máquinas a vapor a gente teve outra grande transformação industrial que foi a energia elétrica, né? Depois da energia elétrica, a grande revolução que a gente teve foi a comunicação com a internet, né? E aí agora, quando a gente tem a IA, a Big Data, né, os grandes volumes de dados sendo processados por máquinas praticamente instantaneamente. A gente, em cada revolução industrial que a humanidade viveu, ela teve que aprender, se transformar, saber trabalhar, mas alguns empregos foram substituídos, pessoas tiveram que repensar a forma de viver e a gente dá alguns tropeços realmente em toda a vida que uma revolução industrial dessa acontece. Então, não vai ser diferente com a era da IA, né? Então, nós vamos dar uns tropeços até a gente aprender a regulamentar, pensar a ética, saber utilizar e saber usar ela a nosso favor. Regulamentar, pensar a ética é uma coisa bem complexa, né? Não é tão fácil assim, porque não são só vídeos, não são apenas fotos, vai muito além disso, né, professor? Hoje você tem a IA atingindo todas as cadeias de comunicação que vão desde geração de texto, geração de voz, geração de vídeo, geração de imagem, você tem algoritmos para simular processos industriais, então assim, visão computacional, você tem algoritmos de IA que conseguem enxergar como seres humanos e classificar coisas, né? Então assim,
Tá complexo, viu, Léo? Tá complexo, gente, tá brincadeira não. Muita gente tá participando aqui no 994-12-2179. O José Jorge está aqui também participando com a gente. Nós temos aqui também a Camila Silva, ela está falando aqui, ó. Estou adorando o programa de hoje falando sobre inteligência artificial. Sensacional e super necessário para alertar a população. Sou da Pascom e esse assunto é muito vivenciado no nosso dia a dia na criação de conteúdos. Camila, é verdade, viu? Agora, a gente já está caminhando aqui para o final, doutor. Muita gente está participando. A Sônia Rezende está dando bom dia. Muita gente aqui participando com a gente, a Débora também. Queria que o senhor falasse, eu acredito que não é a primeira vez que o senhor vai falar isso, aqui ou em outros locais também, principalmente em palestras, salas de aula. O que as pessoas hoje podem fazer na hora de abrir um vídeo, de abrir um áudio, uma imagem, para tomar cuidado, para não cair em notícias falsas, a não cair num golpe, saber que o vídeo foi gerado ou não por IA? Léo, eu acho que a gente já vive um processo desse aprendizado, essa tomada de consciência há mais tempo já. A gente sabe que hoje os golpes existem no WhatsApp, existem por ligação, né? E assim, hoje robôs conseguem simular um atendimento bancário todo por telefone, tocar a musiquinha do banco, né? A gente recebe aquele vídeo com informação. Então, assim, primeira coisa é cautela. Não saia propagando notícias, vídeos, áudios que você recebe sem antes você fazer uma dupla checagem, né? Vai num veículo de comunicação tradicional, crível, de respeito, e você olha se essa informação está sendo divulgada lá. E lembre-se, qualquer conteúdo muito sensacionalista, ele, se for realmente verdade, ele vai estar sendo difundido e propagando por grandes veículos. Então, você não ache que aquele vídeo que você recebeu no WhatsApp, ele assim, é um estouro de mídia aqui, isso aqui só a gente tem e tudo, mas um veículo grande ele teria essa informação para que a pessoa cheque, né? Então, e outra coisa, se você recebe uma ligação com a musiquinha do banco, né? A dica que a gente dá sempre hoje é procurar os canais tradicionais e formais de atendimento. Então, se você não sente segurança, fala para a pessoa que está te ligando assim, segura, eu vou me dirigir a uma agência bancária, eu vou a um posto de atendimento, eu vou presencialmente, vou conversar com a gerente, com uma pessoa lá num ponto de atendimento, e não transmita nenhuma informação por essas ligações, tá? Banco geralmente não liga, né? Banco não manda pessoas em casa, né? Vá até a agência, vá até o ponto de atendimento. Gente, vamos ficar atento porque você pode cair em golpe, pode acontecer o pior, principalmente o professor falou aí, essa questão aí de bancos, viu, que é muito importante. Agradecendo então o professor Marcos Arrai, ele que é professor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas e diretor acadêmico da PUC Minas Ludes. O Tribuna Livre vai ficando por aqui, mas lógico, você sabe que amanhã nós estamos de volta, 11 horas da manhã, na TV Horizonte e na Rádio América. Olha só, você pode nos acompanhar nas redes sociais, que é TV Horizonte Oficial, lá no Instagram, Rádio América e também Rede Catedral. No YouTube é só digitar lá TV Horizonte. Apresentação e produção Leonardo Apolinário. Estagiária Rafaela Bernardi, os trabalhos técnicos é do Haroldo Ferreira, o Wellington Barbosa, o Pete, camarim Ana Flávia Rodrigues, coordenação de jornalismo Rafael Campos, lá no controle mestre da TV Horizonte, tomei puxão de orelha outro dia, então o nosso querido Reinaldo, tem mais de 20 anos aqui. Falei hoje, viu, Reinaldo? Coordenação, direção da TV Horizonte da Rádio América, Ana Paula Damasceno, e direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Vem aí o Rede Notícia com André Santos e Adriana Ferreira, que vão chegar com mais detalhes da guerra de Israel e Irã e também do prefeito Álvaro Damião, que está por lá. Será que ele está vindo embora? Já no Rede Notícia você vai ficar sabendo. Boa tarde, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.